Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto online, que possamos juntos, ainda que separados, louvar e prestar o culto ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a ler comigo um texto que se encontra lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4, o verso 23 e 24. João 4, 23 e 24, que diz assim: Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de mais um domingo prestar culto e louvor ao teu santo nome. Que nesse momento, todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, possamos, Deus, te prestar o melhor culto que o Senhor merece. Que com todo entendimento, com toda compreensão, com toda a verdade, nós possamos, Deus, te adorar. Que sejamos esses adoradores que o Senhor tem procurado, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É o que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como está
Bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Santo é o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Adoramos o Senhor, e como é bom sabermos que o Senhor nos ouve em todo o tempo. Ele ouve o nosso clamor, e por isso nós somos sempre encorajados e motivados a entregarmos a nossa vida a Ele, como uma oferta pessoal de louvor, como nós ouvimos no texto do início, adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura, e que Ele possa nos encontrar assim, nesse momento. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos nosso viver.
dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Aleluia, esse é o nosso maior prazer, nosso maior prazer. Nós vamos encerrar esse tempo de adoração, de cânticos, declarando o reino, o poder e a glória do Senhor. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer, deixe o céu descer. Faça a tua vontade. Deixe o céu descer, deixe o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder.
o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Essa é a nossa expressão, Senhor, de adoração a Ti, reconhecendo que Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre. Louvado seja o Teu nome. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora para a nossa reflexão. E para que esse tempo seja bem produtivo, eu quero te convidar a que você preste bastante atenção, tire qualquer coisa aí de perto de você que possa te distrair. Também vamos tentar acompanhar os textos na tela, mas você pode ler aí na sua casa também, no seu celular ou na sua Bíblia mesmo de papel, como você quiser. Mas vamos então também pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Pai querido, diante da Tua palavra, nós abrimos a nossa vida e o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Na cidade de Antuérpia, na Bélgica, tem um bairro chamado o Bairro dos Diamantes. Porque ali naquele bairro, naquele distrito, circula cerca de 80% da produção mundial de diamantes. Assim, um número gigantesco da fortuna que passa por ali. Estima-se que por ali circula cerca de 50 bilhões de dólares por ano. Tamanho volume das negociações. E nesse bairro tem um prédio, o Centro de Diamantes de Antuérpia, um prédio que tem um dos cofres considerados um dos 3 lugares mais protegidos do mundo, segundo algumas listas aí. Para você ter ideia, esse cofre fica a 2 andares abaixo do nível do solo, protegido por uma porta de 3 toneladas de aço. Ali tem sensores de movimento, sensores de calor, de tremor físico para não ter explosão, tem campo magnético e uma fechadura eletrônica com mais de 100 milhões de possibilidades de combinações. Então, é de fato um lugar extremamente seguro e protegido. E esse é um princípio universal, porque aquilo que tem valor, geralmente, é bem protegido e nós guardamos. Inclusive, talvez aí você deva ter na sua casa, não sei se você tem uma fortuna em diamantes, mas talvez você tenha algumas coisas que você guarda e proteja com muito carinho, com muito cuidado, seja pelo valor econômico ou seja pelo valor sentimental. Porque esse é o princípio universal. Aquilo que tem valor, geralmente, é muito bem protegido, ou pelo menos deve ser. E o nosso texto de hoje tem exatamente a ver com isso. Eu quero ler Provérbios 4, 23, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Está aqui, um princípio universal refletido na palavra de Deus, que começa com uma frase muito forte, que chama bastante atenção, porque Salomão, o escritor, diz assim: acima de todas as coisas, como prioridade, coisa mais importante, como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu vou te falar uma coisa que você tem que fazer, e isso que eu vou te falar você tem que fazer muito bem feito. E o que é essa prioridade? Guardar o coração. Naquela cultura hebraica, judaica, oriental, o coração é um pouco diferente, porque ele não é só o centro das emoções como é para nós. Mas o coração também, naquela cultura, representa o centro dos pensamentos e da vontade, da razão. Em outras palavras, o coração é aquilo que move o ser humano.
Tá? Então, o que o texto está nos ensinando é, acima de todas as coisas, com total cuidado, proteja o seu coração. E a palavra guardar significa justamente isso. Construir uma cerca, proteger e vigiar constantemente. Sempre tem que ficar de olho naquilo que está sendo guardado, porque tem muito valor. Algumas traduções dizem assim, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E talvez Salomão estivesse pensando nisso, né? Naquela região semiárida ou quase desértica, a água é algo muito valioso. Então talvez eles estivessem pensando aqui numa fonte de água mesmo, um poço talvez. E daquele poço dependia um vilarejo, dependiam rebanhos, dependia a plantação. Então aquela fonte de água tinha que ser muito bem protegida. Esse é o resumo desse nosso texto. Né? Aquilo que tem valor precisa ser protegido. E no caso, acima de todas as coisas, o que é mais importante guardar é aquilo que nos move a nossa vida interior. Então, diante desse texto, nós precisamos responder duas perguntas. Por que é tão importante guardar o coração? E depois, como nós podemos guardar o coração? Por que é tão importante guardar o coração? O próprio texto responde, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então o coração tem esse potencial de dirigir os rumos da vida. O paralelo com o nosso próprio coração físico aqui, o órgão, é natural, né? Porque qualquer problema no nosso coração, no músculo aqui, o coração, vai trazer problemas para a nossa vida. E a hora que o coração parar, a vida acabou. Assim também é com a nossa vida interior, né? O centro da nossa moral, da nossa conduta. Qualquer tipo de problema ali vai acarretar problemas em todas as áreas da nossa vida. Então, por que nós devemos guardar? Por que é tão importante guardar o coração? Porque ele tem esse potencial de dirigir o rumo da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Que áreas da nossa vida? Eu geralmente resumo a vida nessas três áreas. Área espiritual, área relacional e área natural. Por que é importante guardar o coração? Porque ele influencia essas três áreas. Por exemplo, a área espiritual. Por quê? O que o coração tem a ver com isso? É que o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na sinceridade do nosso coração. E não naquilo que nós fazemos como religiosidade. Não, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na sinceridade do nosso coração e não nas aparências. Então, Deus se relaciona conosco baseado naquilo que nós realmente somos, e a nossa vida espiritual depende daquilo que nós somos no nosso coração. Tem um texto de 1 Samuel que diz que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, a nossa vida espiritual está totalmente ligada com o coração. Então nós precisamos guardar o coração, para não correr o risco de termos uma vida espiritual vazia, infrutífera ou até mesmo hipócrita. O que é uma vida hipócrita? É quando o exterior e o interior não combinam. Tem uma diferença entre aquilo que eu sou no meu coração verdadeiramente e aquilo que eu apresento. Para Deus o que vale é aquilo que eu realmente sou e que eu sinto no meu coração. Então, nós precisamos guardar o coração, porque ele dirige a nossa vida, os rumos da nossa vida, o rumo da nossa vida espiritual. Mas o coração também dirige o rumo dos nossos relacionamentos. Ele dirige a nossa vida relacional. Porque palavras e ações e palavras, nascem do nosso coração. E os nossos relacionamentos são construídos em cima disso. Daquilo que nós fazemos e daquilo que nós falamos. Então isso afeta tanto a nós mesmos quanto aqueles que estão à nossa volta. Então, olha só o que Jesus disse. A pessoa boa tira coisas boas de um tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más
do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então é assim, os nossos relacionamentos são afetados e dirigidos por aquilo que nós damos e por aquilo que nós recebemos. O que é que você prefere receber? Você prefere receber coisas boas de um coração bom? Ou será que você prefere receber coisas más de um coração mau? Claro, né? Agora, o que é que você tem dado nos seus relacionamentos? Será que você tem dado coisas boas de um coração bom? Ou será que você tem dado aos outros coisas más de um coração mau? Então, o coração tem esse potencial de afetar todas as partes da nossa vida, a vida espiritual, mas também a vida relacional. E essa condição do coração é que vai determinar se os nossos relacionamentos eles serão abençoados ou adoecidos. Usando de novo a figura da água, de uma fonte de água, você sabe que água suja é um lugar propício para surgirem doenças, bactérias e problemas. E às vezes os relacionamentos ficam adoecidos também quando a fonte está suja. E aí, por causa de um coração sujo de relacionamentos, os relacionamentos ficam ruins, adoecidos, e ali proliferam problemas, como amargura, problema no coração. Desprezo, indiferença, problema no coração. Inveja, problemas no coração. Então, por que nós precisamos tanto guardar o coração acima de todas as coisas? Porque ele dirige os rumos da nossa vida. Ele tem o potencial de afetar a nossa vida espiritual e a nossa vida relacional também. Mas o coração também dirige a nossa vida natural. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a condição do coração vai dizer e vai determinar se alguém vai ter uma vida marcada pelo progresso ou pelo prejuízo. Deixa eu fundamentar isso que eu estou querendo dizer aqui no próprio texto bíblico, nesse mesmo capítulo que tem o nosso texto principal, no capítulo 4, no versículo 18, um texto que eu menciono constantemente aqui na igreja. Versículo 18 diz assim: isso é uma vida marcada pelo progresso. Veja bem, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear. Isso é uma vida de progresso, tem crescimento. A pessoa se desenvolve intelectualmente, academicamente, porque estuda direito. A pessoa se desenvolve profissionalmente, porque trabalha direito. A pessoa se desenvolve financeiramente, porque usa bem os seus recursos, usa bem o seu tempo, as suas capacidades. Uma vida de progresso começa no coração. Agora deixa eu ler o próximo versículo, o prejuízo. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Aqui não tem luz, não tem crescimento, aqui tem escuridão e tropeço. Isso é prejuízo. Prejuízo. Não se desenvolve academicamente, intelectualmente, porque não estuda direito. Não se desenvolve profissionalmente, porque não trabalha direito. Não se desenvolve financeiramente porque usa mal os recursos que tem, o tempo que tem. E no fim das contas, isso traz prejuízo. Prejuízo. E olha, os prejuízos podem ser muito grandes. Vamos voltar lá para a Bélgica, lá para o bairro dos Diamantes, para aquele prédio, para aquele cofre super seguro. Em 2003, um homem chamado Notar Bartolo, com alguns colegas, elaboraram um plano e eles conseguiram o impensável. Eles conseguiram burlar o sistema de segurança e conseguiram entrar naquele cofre que todo mundo achava que era impenetrável. Eles entraram no cofre e eles levaram cerca de 100 milhões de dólares em diamantes. Ou seja, perto de hoje, seria 600 milhões de reais. Que bom dinheiro para eles e que grande prejuízo para quem tinha aquelas coisas guardadas lá.
Essa história está registrada num livro chamado Um Roubo Brilhante. Mas olha só o prejuízo que uma falha na segurança pode causar. Toda vez que a gente baixa a nossa guarda e deixa de proteger o coração, o prejuízo pode ser muito, muito grande. E talvez você conheça, infelizmente, pessoas que tiveram prejuízo na sua família, porque em algum momento desprotegeram o coração e foram seduzidos, ou por uma pessoa, ou por uma situação errada, perderam a família. Que prejuízo, que prejuízo. Talvez você conheça pessoas que perderam uma carreira, que jogaram fora uma carreira promissora ou uma carreira já consolidada, porque desguardaram o coração e foram atraídos por coisas erradas e jogaram tudo fora. Eu conheço alguns pastores que não guardaram o coração e jogaram fora ministérios e machucaram igrejas, machucaram pessoas. Que prejuízo, que prejuízo. Tudo por uma falha na segurança, por uma falta de cuidado com o coração. Prejuízo. Por que que nós devemos guardar o coração e nós devemos fazer isso acima de todas as coisas com tanta prioridade? Porque ele dirige os rumos da nossa vida espiritual, da nossa vida relacional, da nossa vida natural. Ele não só tem potencial de dirigir a nossa vida, o coração não só tem potencial de dirigir a nossa vida, mas ele tem potencial de destruir a nossa vida. Jeremias escreve assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Aí Jesus lá adiante complementa a ideia e diz assim: pois do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então, isso é o coração. Precisa de cuidado. Então, se na primeira parte aqui a gente falou bastante de cofre, agora é a hora de falar de uma jaula. Porque o coração ele tem esse potencial de dirigir, mas também de destruir a vida. Porque o ser humano tem um coração pecaminoso. E é o pecado que transformou o coração nessa fonte de tantos problemas. Mais enganoso do que todas as coisas. Imagina só o estrago que um coração solto pode causar. Não dá, né? Precisa cuidar, precisa proteger. Então agora nós vamos tentar responder a segunda pergunta, que é: como eu posso guardar o coração? A primeira pergunta é: por que eu devo guardar o coração? Por que é tão importante? E agora, como eu devo fazer isso? Tá? Eu quero sugerir aqui 3 maneiras de você guardar o coração, tanto pelo valor que ele tem, quanto pelo perigo que ele representa. Nós guardamos o coração através da prevenção, nós guardamos o coração preenchendo com a palavra de Deus, e nós guardamos o coração através da purificação. Vamos lá. Prevenir. A primeira forma que nós devemos adotar para guardar o coração. Prevenir. Da onde eu estou tirando isso? Da própria palavra, aqui que diz que nós devemos guardar o coração, como eu disse, é a ideia de uma cerca. Algo que você coloca em volta para proteger. E você sabe que uma cerca, né, serve tanto para evitar que o problema entre ou que o problema saia. Então se aplica perfeitamente aqui a ideia do coração. E Provérbios nos ensina bastante sobre isso. Eu quero sugerir aqui algumas cercas que nós devemos construir para prevenir que o perigo entre ou saia do nosso coração. Olha só, no mesmo capítulo 4, no versículo 14, nós lemos assim: não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Qual é a cerca aqui? A cerca contra uma conduta
errado. Se você sabe que alguma coisa está errada, não faça, não se junte a isso. Construa cercas. Até aqui eu vou, daqui eu não passo. Cerca contra a conduta. No versículo 24 nós lemos assim: evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Qual é a cerca aqui? Contra conversas ruins, contra palavras. Tem conversa vazia, inútil, rolando por aí? Não participe, não se junte a quem está usando mal as suas palavras, seja de forma desnecessária, seja de forma desconstrutiva e etc., de forma errada. Construa cercas, até aqui eu vou, daqui eu não passo. Mais adiante, no capítulo 14, nós lemos uma última cerca aqui que eu quero sugerir, versículo 7. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Qual é a cerca aqui? É a cerca da companhia. Se tem alguém que está andando num caminho errado, você sabe disso, pare de ter relacionamento com essa pessoa. Fuja da sua companhia. Construa cercas. Até aqui eu vou, daqui eu não passo. Prevenção. Condutas erradas, conversas erradas, companhias erradas. É assim que a gente guarda o nosso coração através da prevenção. Agora, qual é a ferramenta que vai nos ajudar a construir essas cercas? A ferramenta é a oração. Porque Jesus nos ensinou a fazer isso. Na oração do Pai Nosso, que nós cantamos já no culto, Ele nos ensinou a orar assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais adiante, Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a oração nos ajuda a construir essas cercas que vão prevenir os problemas para nós. Precisamos orar, e a oração é a ferramenta de prevenção. Como nós guardamos o coração? Prevenindo. Mas também, uma segunda forma é preenchendo o coração com a verdade de Deus. E a ferramenta aqui é óbvia, é a própria palavra de Deus. Essa semana nós tivemos o nosso desafio de leitura, para nós lembrarmos como isso é importante. E como isso é importante na nossa vida como igreja. Foram 6 dias, 6 capítulos, para nos lembrar da importância de preenchermos o nosso coração com a palavra de Deus. E sabe, ou nós estamos enchendo o nosso coração com as coisas de Deus, ou nós estamos enchendo com as coisas do mundo. Só tem essas duas possibilidades. E o lado que você alimentar mais é o lado que vai dirigir a sua vida. Se você alimenta a sua vida com a palavra de Deus, você vai ter força para resistir à tentação, para fugir do mal. Se você alimenta o seu coração com as coisas do mundo, é para esse lado que você vai caminhar. Um perigo. Salmo 119, no versículo 9, nós lemos assim: como pode o jovem se manter puro? E aqui está falando de jovens de todas as idades, tá? Jovens há menos tempo e jovens há mais tempo. Ninguém escapa disso aqui. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. Depois o salmista diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim que a gente guarda o coração, enchendo o coração com a palavra de Deus. O Dwight Moody, ele diz o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Qual tem sido a sua experiência? Você tem experimentado o poder de Deus através da palavra te afastando do pecado? Ou será que você tem sido afastado da palavra por causa do pecado? Precisamos guardar o coração, construindo cercas, mas também preenchendo o nosso coração com a palavra. Como nós podemos guardar o coração? A última sugestão aqui é através da purificação. Isso acontece pela confissão. A oração nos ajuda a construir cercas.
A palavra preenche o nosso coração e a confissão é o que traz purificação. Isso é importante porque, por mais sinceridade que nós tenhamos em querer fazer a coisa certa e busquemos isso com todas as forças, em algum momento nós vamos errar e o pecado vai entrar e vai contaminar o nosso coração. Você sabe que se a fonte estiver contaminada, todo o restante vai estar prejudicado. E quando eu penso nisso, eu me lembro de um dia muito legal, quando eu era adolescente ainda, uma experiência muito diferente. Nós ainda morávamos ali com os índios Sanumás, lá no meio da floresta amazônica, e um dia nós fomos com eles, andamos a vários quilômetros pela mata, até chegar num riozinho, um igarapé, assim, alguns metros de largura. Então eles pegaram alguns cipós e começaram a bater na água, bater o cipó na água, até que começou a sair uma substância daquele cipó, que era um veneno. Não para nós, humanos, mas para os peixes. Então, não sei se aquilo tirava o oxigênio, não sei. Mas o fato é que aquele veneno foi descendo pela água e os peixes começaram a ficar sufocados e tontos, e eles começaram a subir e ficar bem na superfície. E então nós entramos no igarapé, no riozinho, e fomos descendo o rio por dentro do rio, algumas horas ali, foi muito diferente, muito divertido até. E aí estava fácil pegar os peixes, porque eles estavam super vulneráveis ali na superfície. Por que eu estou falando isso? Porque quando o pecado contamina a fonte do nosso coração, a gente vai acabar ficando sufocado por isso. E aí nós seremos presas fáceis para o inimigo. E isso acontece. Muita gente anda sufocado, anda confuso, perdido por causa do pecado. E aí é fácil. É um alvo fácil para o inimigo. Qual é a solução? A solução é tirar o veneno. Tem que tirar o veneno. E como que a gente faz isso? Através da confissão. Que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purificar, tirar o veneno do pecado. É isso que a confissão faz. O rei Davi, um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Num determinado momento da sua vida, ele baixou a guarda, ele desprotegeu o seu coração e ele caiu num adultério. E esse pecado venenoso sufocou a sua vida. E foram anos terríveis da sua vida, um período ali, de alguns meses talvez, em que Davi se viu sufocado pelo pecado. Até que ele se quebrantou diante de Deus e fez a sua confissão desse pecado. E ele escreve o seguinte no Salmo 51, que é um salmo de confissão. Deixa eu ler, ele escreve assim: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Confissão, purificação. Lava-me, limpa-me. No versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito firme, um coração puro. É isso que a confissão faz. Ela coloca diante de Deus o nosso coração para que Ele tire o veneno do pecado. Como nós podemos guardar o coração? Prevenindo, preenchendo, purificando. Quero te convidar a olhar para a sua vida agora. Para a sua vida espiritual, para a sua vida relacional, para a sua vida natural. Como que você avalia a sua vida? Como você avalia os rumos da sua vida? Você está feliz? Você está satisfeito com o que tem acontecido? Você está frutificando? Você está crescendo? Está progredindo? Se estiver, ótimo, amém. Continue sempre firme, com a bênção do Senhor sobre você. Mas se você percebe que a coisa não está boa, pode ter certeza que tem um problema no coração. Talvez você precise guardar melhor.
Talvez seu coração esteja muito vulnerável. Então, seja mais prudente, construa cercas. Talvez você precise nutrir melhor o seu coração e alimentar mais o seu coração. Então, dedique mais tempo na palavra. Nós não vamos ter agora, nas próximas semanas, nenhum outro desafio de leitura. Mas você deve fazer isso sozinho, por sua própria responsabilidade e decisão, para você nutrir e alimentar o seu coração. Ou talvez você precise de purificação. Então você precisa confessar os seus pecados a Deus e pedir que Ele tire o veneno que tem te sufocado. Seja qual for a situação, meus irmãos, a solução está sempre em Deus. Sempre em Deus. Então eu quero te convidar a que você abra o seu coração diante de Deus. E que hoje ainda, não precisa ser agora, mas que hoje ainda, uma hora que tiver só você e Deus, eu quero que você abra o seu coração para Deus e que você entregue para Ele a chave do cofre. E que você fale assim, está aqui Deus a chave, está aqui a senha do meu coração. Eu estou dividindo com o Senhor porque eu não consigo dar conta sozinho de cuidar do meu coração. Eu preciso de ajuda. Está acontecendo isso. O Senhor me ajuda a guardar o meu coração? Quero te convidar a fazer isso. E é assim que nós vamos experimentar uma mudança e uma vida mais produtiva e mais abençoada. Que, aliás, é o ideal para nós. Porque Jesus diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão águas vivas, rios de águas vivas. E esse é o resultado de um coração bem guardado, cheio de Deus. E esse é o ideal para nós. E que todos nós possamos experimentar isso. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor amado, estamos aqui com toda a nossa sinceridade diante de Ti, expondo a nossa vida e pedindo socorro, pedindo ajuda para que o Senhor nos ajude a guardarmos o nosso coração, entendendo como isso é importante, como isso pode ser perigoso, como isso é tão necessário na nossa relação contigo e na condução da nossa vida. Por isso, ó Deus, estende Tua mão sobre cada um de nós e nos ajuda. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu não tenho sido fiel por inteiro a Ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de Te compreender melhor. Eu falo Teu nome de amor sem a reverência devida ao temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os Teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta para Ti. Queres guiar meu viver, eu escolho o caminho mais fácil. Eu deixo de orar e buscar Tua face em troca
da tua própria obra, até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra ti. Nós vamos encerrar agora o nosso culto expressando a nossa total entrega ao Senhor, e que a expressão dessa música e a letra que nós vamos cantar agora juntos como igreja possa realmente expressar o desejo do nosso coração de estarmos sempre diante do Senhor, e que essa seja a sua experiência nessa semana, de a cada dia dizer: Senhor, eis-me aqui. Então vamos juntos nos render ao Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo possam te abençoar e te fortalecer nessa semana, em todos os dias e em todos os momentos. Deus te abençoe.